Nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero alguma coisa. Pode ser mesmo. No início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver só. Olá, estamos aqui em mais um programa Batom e Bate-Papo. Estamos aqui hoje para falar da maternidade, conflitos e oportunidades. Trouxemos uma composição rica nessa mesa, nesse dia, para falar para vocês dos conflitos do dia a dia, como lidar com eles, mas também falar a respeito das oportunidades que nós temos de formar pessoas desde o ventre. E nós temos Cristo para isso. Sabemos que a maternidade, ela é um presente de Deus, né? Sim. Mas ela também é uma missão. É uma missão que nós temos desempenhado com muita graça. E hoje nós queremos aqui trazer esse dia a dia, mas também trazer leveza. Mostrar para você, através da nossa caminhada, das nossas experiências, que é possível lidar com esses conflitos e com essas oportunidades de maneira bíblica, mas também de maneira tranquila, leve. Quero começar aqui agora, recebendo as minhas convidadas. Temos aqui hoje uma convidada especial, que não faz parte tão constante, mas sempre está aqui nos abençoando, que é a minha querida companheira de trabalho, mãe, educadora, filha exemplar, irmã maravilhosa, Lília Ribeiro, pedagoga e psicopedagoga. Lília, você vai brilhantar muito esse programa. Obrigada por ter recebido o convite. Obrigada, pastora. Eu tenho certeza que a gente vai compartilhar muita coisa interessante aqui hoje com as mães e elas vão se identificar muito com os nossos exemplos, com as nossas experiências e com os nossos conflitos. Opa, será que a mulher cristã ou pastora, mãe, tem conflito também? Boa pergunta, Lília. Vamos ouvir sobre isso hoje, né? Pastora Dalva, você que já é aqui, né? Pastora que é do grupo nosso, do Batom e Bate-Papo. É da casa. É da casa. Pastora Dalva Rigonato. Você tem muito a contribuir aqui hoje. Amém. Amém, pastora Valéria. Obrigado por estar aqui com essas mulheres maravilhosas e que o Senhor hoje, de fato, tire de você alguns fardos, mamãe, Amém. que está nos ouvindo. Por falar de fardo, mas eu não quero falar de fardo, né? Quero começar com você, pastora Dalva, Sim. a respeito do cansaço, né? Uma coisa que é natural que aconteça, o cansaço físico. Mas o que você tem, assim, a falar conosco a respeito que muitas vezes, como que a mãe lida com esse cansaço inicial? Sim. É interessante quando nós falamos de cansaço físico, porque ele é real. Muitas vezes as pessoas falam de uma forma muito sonhadora, né, da maternidade. E eu escuto muito mulheres dizendo que ninguém nunca me contou, por que não me falaram? Né? Na verdade, acho que a gente não deve realmente falar de coisas ruins, porque a maternidade, a maior parte dela são coisas boas. Isso. Existe sim a parte ruim, como existe em tudo que nós fazemos. Existe aquilo que vai exigir mais de você, aquilo que vai te roubar, às vezes, um tempo maior, aquilo que, às vezes, vai te dar um cansaço. Mas o que eu quero falar para essa mamãe que está cansada hoje? O cansaço, ele existe. Mas se você dorme, você vai descansar e no outro dia você vai estar pronta para isso. Mas primeiro você precisa internalizar. Por um tempo, isso vai acontecer. Eu não vou viver cansada a vida toda, como às vezes passa pela mente delas. Esse cansaço, ele tem um tempo. A criança vai crescer, ela vai andar, ela vai falar, ela vai para a escola. Então vai ter uma vida e que você também vai voltar até a sua. Porque eu me lembro que os primeiros pensamentos que eu tive, quando eu fui mãe, eu nunca mais vou ter vida. Nunca mais, Nunca mais vou ter vida. Uhum. Por quê? Porque realmente os primeiros meses, eles te ocupam muito. Mas eu acho que uma das maiores
coisas que roubam o coração da mãe e a vida da mãe, é o cansaço da alma. Por quê? Muitas mães, elas se veem muito incapazes de serem mães. E nesse momento, você deixa o cansaço que está dentro de você, que é aquele sentimento de incapacidade, eu não vou conseguir, isso nunca vai passar, esse menino vai morrer na minha mão. Isso vai te roubar muito mais do que o cansaço físico te rouba. Então, a primeira coisa, decida depender de Deus para ser mãe, porque se Deus capacitou todas as mulheres que vieram antes de você a serem mães, Ele vai te capacitar também, e Ele vai te ensinar aquilo que você não sabe, e você pode aprender também com aquelas que vieram antes de você. Então, não deixe que o diabo roube de você a alegria. Ser mãe, que é a maior alegria do mundo, é ser mãe. Eu acho que é até uma dádiva, né? É uma missão, mas é uma dádiva. É. E a Bíblia nos fala também, né? No Salmo 37:5. Nos exorta, nos admoesta e nos inspira a confiar em Deus. É. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá, né? E eu quero aqui também, agora começar aqui com a Lília. É comum, Lília, você que é uma profissional e é mãe de 3 filhas, é comum a mulher que é mãe ficar dividida entre o trabalho e a profissão e o cuidado com os filhos. E aquela sensação que a pastora Dalva falou, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Queria que você compartilhasse conosco, não só a sua experiência como mãe, mas aquilo também que você tem sempre orientado outras mulheres a seguir. Eu acho que às vezes o erro da mãe começa exatamente por esse pensamento. Será que eu vou dar conta de tudo ou eu preciso dar conta de tudo, né? E é interessante aquele ditado que diz a respeito da peteca cair, não é? A gente como mãe, nós temos quase essa ilusão, é uma expectativa que ela não é real, de que a gente não vai deixar a peteca cair. Mas assim, eu quero hoje estimular você. Parece assim um desestímulo, mas não é. Algumas petecas vão cair. Sim. A gente só tem que escolher quais. Então, esse exemplo que a pastora deu, quantas vezes também passei por isso, né? Tenho filhas hoje numa idade já mais adulta, mas passei esse tipo de desafio em cada fase com elas. Como a pastora Dalva comentou, tem um momento quando eles são muito pequenos, quando são bebês, quando adoecem muito, em que a gente tem um cansaço no nível de esgotamento. Sim, tem. Né? Esses desgastes ou esse cansaço, depois ele muda para um outro formato, mas eu acho que a forma de lidar e de encarar isso tudo pode ser a mesma, que é a seguinte: escolha aquilo que é essencial, que não pode faltar de forma alguma. E se acalme, tenha consciência, não se culpe por algumas outras coisas que talvez você não vai conseguir. Eu acho que isso contribui muito para que a gente consiga corresponder a algumas cobranças que a gente mesmo coloca, né? Sim. Talvez você possa ter cobranças, como a pastora citou, do trabalho ou de outros desafios e demandas que você tem na sua casa, mas o principal é isso. O que seria o essencial naquele momento? Eu gosto que não de pode falar. falhar. E outras petecas a gente permite que caiam, porque você pode pegar depois, ou porque não vão fazer assim uma diferença tão grande naquilo que o seu filho vai se tornar na essência ou no caráter Talvez dele, apenas naquele momento. ou naquele momento, exatamente. Essa questão de essencial, eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que temos que estabelecer prioridades. Sim. Em cada fase da vida dos nossos filhos, existem as prioridades, né? Nós vamos falar aqui do momento da vida escolar, quando começa a estudar de manhã, Sim. tem que pôr o despertador, Os tem que desafios de acordar. cada época, né? Exatamente. Deus não espera perfeição, Ele espera entrega, né? Entrega para Ele, mas vá também ouvindo quem veio antes, é muito bom. Inclusive, pastora Dalva, nós temos ali em Tito 2, fala que as mulheres mais novas deveriam se aconselhar com as Sim. mulheres que vieram antes dela. Sim. E fala que nós deveríamos nos dispor a fazer isso, né? Como é que você acha? Você contou com essa ajuda quando você foi mãe? Mais ou menos. Quando eu fui mãe, até um certo ponto, não. Mas de um certo ponto adiante, eu contei muito, sim, com a ajuda. E uma delas foi da pastora Márcia,
que me ajudou muito a me instruir como era ser mãe. Uhum. Mas enquanto meus filhos eram muito pequenos, eu tive muito conflito comigo mesma diante de circunstâncias que eu não sabia como fazer. E às vezes eram muitas vozes. Muitas vozes, muitas vezes até contrárias. Uma dizia uma coisa, a outra dizia outra, e eu pensava, quem está certo nessa história? E esses conflitos me deixaram vivendo momentos difíceis. Mas de um tempo mais à frente, onde eu tive uma pessoa madura, uma pessoa que sabia o que estava falando, uma pessoa que era bíblica, e que já tinha até experiências antes de mim, e que me ajudou muito a entender como eu deveria agir, me posicionar como mãe, como esposa. E eu me lembro muitas vezes a pastora Márcia, ela me instruía fazendo. Eu me lembro que às vezes eu via ela disciplinando as meninas e eu falava, então é assim que faz. E muitas vezes ela me ensinou falando, Dalva, assim não é bom. Os meninos reagiram assim, não pode deixar eles soltos, não pode deixar isso. E eu fui aprendendo a ser mãe à medida que eu fui sendo instruída. E isso é muito importante. Mas muitas mulheres, elas também não têm uma disposição de aprenderem com outras. Elas querem aprender sozinhas, mas você não precisa sofrer. Né? Você não precisa criar do nada a criação dos seus filhos. Aprenda com quem veio antes de você. Isso. Não, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu quero até ler o trecho bíblico, um minutinho, que eu falei de Tito, Tito 2, para você saber o que diz o texto. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos, né? Mestras do bem. Lília, você que é uma mestre, né? Que está sempre ensinando. Mestra do bem. Do bem. Mestra do bem. Você Amém. é uma mestra do bem. Amém. Né? E também uma mulher sábia, porque eu sei que você vem de uma descendência muito abençoada. Eu tive oportunidade de conhecer sua mãe. Achei Amém, e verdade. achamos sempre, ainda acho, que foi uma mulher muito sábia, sábia com as suas atitudes, sábia no falar, sábia no calar, sábia no Sim. agir. Você contou muito, né? Acredito, com essa sabedoria, com esse exemplo. Compartilhe um pouquinho da sua experiência. Sim. Contar com alguém que veio antes de você. Sim, com certeza. É claro que, às vezes, durante a caminhada, a gente não está observando o quanto que a gente está aprendendo, né, com aquilo, porque é uma construção do cotidiano. Sim. E dependendo da idade ou da fase da vida da gente, você vai compreendendo o quanto aquela pessoa foi realmente um exemplo, uma mestra do bem na sua vida, né? E quando a pastora Dalva disse a respeito de ter alguém para ouvir, eu queria só complementar isso e sigo, pastora, dando o meu exemplo. Às vezes a gente não segue outras que têm uma experiência a mais que nós, um caminho já trilhado, porque a gente não tem essas pessoas. Mas às vezes a gente tem e não dá o braço a torcer, não ouve ou não assume a fraqueza de que não está conseguindo, de que não sabe fazer. Né? Hoje eu olho para trás e penso, eu acho que eu tive pessoas que eu poderia ter confiado um pouquinho mais, de assumir e falar, olha, realmente, eu não sei, você me ajuda, me ensina, não estou conseguindo. A gente não vai fazer isso com todas, né? Tem muitas pessoas, tem muitas vozes, você não vai sair assumindo que você não está conseguindo ser mãe ou está errando nas estratégias que está fazendo, mas com aquelas que a gente tem liberdade, assim como a gente faz na nossa vida cristã, a gente precisa ter pessoas que a gente pode expor. Olha, não estou conseguindo, tenho tentado, tentei assim, né? Continua ruim, está desgastante, o que eu faço? É pequeno, porque está entrando na escola, é porque está entrando na adolescência. E eu, graças a Deus, tive assim, o privilégio de ter uma mãe que nos ensinou aquilo que era essencial. Eu posso te dizer que depois que eu me casei, com certeza, eu percebi coisas que minha mãe não me ensinou. Eu percebi coisas que eu não tinha aprendido. O que não te contaram antes de você ser mãe? E então, por isso que eu falo a respeito do essencial, porque o que ela me ensinou de mais importante, que era, por exemplo, depender de Deus, me ajudou a conseguir todo o resto. Porque o resto, talvez, fossem coisas naturais. E eu pudesse fazer um curso ou aprender com outras que soubessem fazer, né? Então, eu acredito que os nossos filhos,
eles estão observando como a gente lida no dia a dia com princípios importantes. E a minha mãe, por exemplo, um dos livros que eu escrevi assim que ela faleceu, foi a respeito de como ensinar seu filho a confiar em Deus. E é interessante que até aquele momento eu já tinha minhas filhas, e eu pensava que ensinar o filho a confiar em Deus era demonstrando muita força. Era somente falando que tudo iria dar certo, que precisava prosseguir, sacode a poeira e vamos dar a volta por cima, e temos que dar mesmo, e eu as crio hoje assim. E elas são moças independentes, né? Já se viram na vida, graças a Deus. Mas eu percebi que eu ensinei quando eu fui fraca. Eu percebi que eu ensinei quando eu estava totalmente desestruturada, fragilizada, triste, deprimida, desesperançosa, e elas estavam assistindo aquilo. Eu não tive como ocultar aquele momento. Então, eles aprendem como a gente lida com tudo, o quanto é a nossa mão que resolve, o quanto tudo é tão injusto que eu tenho que ir lá e defender da forma que eu quero, do jeito que eu quero, não aconteceu como eu queria. Quantas vezes para defendê-los, ou na escola ou em outra instância da vida, a gente ensina uma independência de Deus ou dos princípios que Ele trouxe. Sim. Então eles nos observam não só quando a gente está ali, olha, vamos fazer uma devocional aqui, Verdade. no momento de tranquilidade, vamos refletir o que Deus diz. Eles nos observam no horário de estresse total, né? Eles nos observam no horário que assim você tem que sair, tá atrasado e tá descabelado e não pegou a mochila, e aí você tem um que é ansioso demais, já arrumou tudo ontem, tem o outro que não arruma nunca, você já falou tantas vezes. Esses momentos a gente está ensinando, né? E eu acredito que a importância de pensar nesses princípios cristãos e espirituais acima de qualquer coisa nos ajuda sempre a escolher o que fazer naquele momento. Mas eu penso que princípios espirituais, eles são mais ensinados agindo do que falando. Sim, com né? certeza. É lógico que o falar é muito importante. Né? É importante você fazer o devocional, é muito importante você ler livros com eles, a Bíblia, é muito importante levá-los para a igreja. Claro, Mas, isso é a base. quando você fala para o seu filho a respeito de caráter, mas aí você chega lá na escola e você mente para o professor, ou quando você fala para o seu filho, você precisa respeitar o seu professor, mas aí você, pai, chega na porta da sala de aula e grita com o professor. Então, essas coisas falam muito alto. Ou questiona as regras, né, de uma autoridade, de um local. Às vezes a gente ensina falando, repetindo e cucando. Trabalho de mãe é repetir. Eu brinco com algumas famílias no criação de filhos. Quantas vezes a gente ouviu e quantas vezes a gente repetiu? Vai calçar o chinelo, vai calçar o chinelo. Vai escovar o dente. Vai escovar o dente, não é? Mas eu me lembro que minha mãe, quando ela se calava, era a pior resposta que poderia existir. Porque significava que ela tinha tanto para falar e que seria falado depois. Você já sabia, né? Eu já sabia. Então o silêncio era assim, era a pior resposta que poderia existir, né? Então, existe um equilíbrio também que eu percebo que é muito difícil de encontrar e eu acho que é um conflito que a mãe hoje tem demais, Dalva. Queria que você comentasse. Aquela mãe que é muito permissiva, com medo de perder o amor dos seus filhos, né? E também outras mães que vão para o outro extremo, são controladoras, autoritárias, né? Como lidar com essas extremidades, né? Eu não gosto de extremismo, eu acho que extremismo é pobreza de razão, né? Mas assim, existe um meio do caminho, existe um meio termo, né? Qual que é o melhor caminho? A Bíblia fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Quando eu edifico a minha casa, eu sou o primeiro lugar, alguém que depende de Deus para edificar. Eu não edifico com o que eu penso, com o que eu acho, com o que a psicóloga falou, ainda que a psicóloga muitas vezes fala coisas boas, mas a minha base principal é a palavra de Deus e a dependência do Senhor. Mas em segundo lugar, como você falou, o extremismo ele nunca é saudável. Então, se eu vejo muito isso, mulheres acusadas por trabalharem fora o dia todo, maridos acusados por não conseguirem ficarem com seus filhos e por isso não colocam regras e não disciplinam seus filhos e não levam eles a ter uma conduta correta. Eles largam para lá. Quando você faz isso, isso é uma demonstração de falta de amor. Talvez você está pensando que você está amando,
mas você não está, porque o seu filho ele precisa de limites. Limite para ele significa segurança. Então, quando eu me posiciono para colocar limites, eu estou dizendo para o meu filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Mas quando você também vai para o outro extremo, que você tem um amor que sufoca, né, que você quer controlar até o que a criança vai pensar, isso também é um extremo danoso, porque o seu filho, ele tem uma mente, ele pensa, ele tem opiniões que precisam ser expressadas e que você precisa também acolher. E às vezes a opinião dele está errada. E que você vai usar aquele momento para ensinar. Então você não pode ser aquela mãe que vai para esses extremos. Você precisa pedir ao Senhor, fala, Senhor, me ensina a disciplinar na hora certa, mas também a ouvir na hora certa, a direcionar, a ser aquela mãe que ama, mas que disciplina. Eu acho tão interessante, porque eu sempre fui uma mãe muito próxima dos meus filhos. Mas eu também fui sempre uma mãe firme. Pode não parecer, mas eu sempre fui. Mas Parece. Parece? Parece. Eu sempre As duas coisas, firme. o amor e a firmeza. Eu nunca fui daquela mãe que ficava ameaçando. Na hora que seu pai chegar, vai ficar feia a coisa. Não, eu resolvia. Eu mesma resolvia. Mas, por outro lado, eu sempre fui aquela mãe que demonstrava amor no momento certo. No momento de ser firme, eu era firme. Mas passou aquele momento, eu demonstrava amor. Eu conversava, eu assistia filme junto, saíamos junto, conversávamos, ríamos. Eu sempre procurava ouvir as demandas da escola, que partia do ponto de vista deles. Então eu acho que uma mãe, ela precisa conquistar em Deus essas duas coisas, para que ela tenha uma maternidade equilibrada. Nossa, tanto conselho rico que está aqui Não é? hoje. Dá vontade de ficar ouvindo, mas eu estou Dá. aqui conduzindo esse programa. E eu queria falar aqui ainda, para a gente encerrar esse bloco com a Lília. Lília, nós não nascemos aprendendo a ser mãe, né? Não. E outra coisa, eu gosto muito também, eu sempre, embora você dê testemunhos aí que as suas filhas aprenderam muito com você, até em momentos de fragilidade, mas eu percebo também que você teve uma graça de Deus muito grande de administrar o seu tempo, administrar as questões ali. E sei que você ministra aulas no curso de criação, também sobre disciplina, sobre a escola, né? Queria que você compartilhasse um pouquinho, porque o que algumas mães pensam? Que elas nascem sabendo ou que as coisas vão acontecendo automático. Mas é importante ler. Eu gostaria de ter feito um curso de criação de filhos, mas eu não tive essa oportunidade. Já que nós estamos falando de conflitos e oportunidades, fala dessa oportunidade para nós. Inclusive nós temos aqui na nossa igreja um curso de criação de filhos que capacita exatamente com conteúdos, sejam psicológicos, sejam estatísticos, mas principalmente espiritual, é claro. Eu acho que ir atrás de conhecimento mínimo, por exemplo, a respeito de cada idade, né? Como cada criança funciona em cada fase. Ali é infância, pré-adolescência, ou quando está maior, não é cada ano da vida dela, mas ao menos no geral. Porque tem coisas que ela vai fazer com 3 anos e que a gente às vezes reage achando aquilo tão absurdo e que é aceitável. É apenas você aguardar, administrar, aquela birra não vai ser para sempre. Agora, quando uma birra, por exemplo, continua acontecendo lá na pré-adolescência, já não devia estar acontecendo mais, tem uma disfunção, tem algo errado. Ou eu não vou falar com ele, ou colocar, aplicar ali, vamos chamar assim, consequências ou práticas com uma criança maior, que eu fazia quando ele era menor. Então, no nosso curso, por exemplo, mas hoje conhecimento é tão acessível, dicas de gestão de tempo hoje em dia é tão acessível, minimamente, para que você consiga encaixar aquilo que não pode faltar, aquilo que tem que acontecer em cada fase. E o que às vezes acontece na criação dos filhos é que quando não se compreende essas fases e não aplica aquilo que seria correto para cada fase, acumula-se, né, uma necessidade de formação numa idade em que fica mais difícil você ensinar tudo aquilo agora depois que ele já é maior, né? E eu acredito que o Espírito Santo, como nosso ajudador, ele nos orienta todos os dias. Ele está ali todos os dias nos dando dica para tudo que a gente precisar. Quando você não souber o que fazer, está numa situação, fala Espírito Santo, no meio da sua casa, fazendo janta, tá tentando corrigir, não está conseguindo.
Espírito Santo, me ajuda, o que eu respondo aqui agora? Que palavras eu uso aqui agora para poder resolver essa situação na minha casa? Então, eu acho que uma junção de técnicas simples, básicas. Você não precisa ser um grande educador, um cientista da educação, Mas você pode buscar mas leitura. pode buscar leituras a respeito disso. Isso contribui demais, facilita muito. Olha, tá muito rico esse programa, né? Você vai ter que compartilhar ele e ver ele mais de uma vez. Mas nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui, eu e as minhas convidadas, com o tema hoje, maternidade, conflitos e oportunidades. Voltamos já já. Esse é o livro oficial da conferência Digo Fraco, Eu Sou Forte. Garanta já o seu com valor especial de lançamento e ganhe um marca-páginas na pré-venda. Evite filas na conferência. Acesse o site amspublicações.com.br e retire no estande na conferência. Voltamos aqui agora no segundo bloco do Batom e Bate-Papo com um programa sobre maternidade, conflitos e oportunidades. Falamos muito dos conflitos, quando a mãe ali está gestando, quando a criança pequena nasce, conflitos comuns, a questão do cansaço e outras questões também de contar a experiência daquelas que vieram antes de nós, né? Mulheres mais experientes tanto na maternidade quanto em lidar com esses conflitos. Mulheres também experientes na vida cristã, que nos ensinam muito. Isso é bíblico e isso é necessário. Mas agora nós vamos partir para também coisas práticas, como lidar com os conflitos ali com os nossos filhos na idade escolar, também ali na adolescência, né? Nós sempre falamos no nosso curso de criação de filhos que uma postura muito boa da mãe ao lidar com seus filhos na infância é usar a autoridade junto com o amor, ensinar para eles qual a direção que eles têm que ter na infância. Por quê? Porque muitas vezes as mães querem dar mais autonomia numa idade que ainda não é da autonomia. Porque as crianças não sabem decidir por elas mesmas. Ainda a roupa apropriada, né? O que alimentar. Ela não pode fazer escolhas quando não é a idade de fazer escolhas. Mas já é também esperado que a mãe, quando vai caminhando na idade, que ela possa já permitir que o filho tenha uma certa autonomia. E a gente costuma dizer, né, pastora Dalva, que na infância você direciona muito. Usa a sua autoridade de mãe para colocar limites, para ensinar a instruir. Mas na adolescência, você começa a usar a sua influência. Aquilo que você semeou. Espera-se uma coleta nessa adolescência. Mas antes de falarmos disso, pastora Dalva, eu quero que a Lília traga os conflitos ali da vida escolar, né? Nós sabemos que existem ali os desafios que os nossos filhos vão ter no relacionamento escolar, tanto com outros colegas, quanto ali com os desafios de dar respostas no rendimento, no estudo, e também às vezes com outros educadores. Então, queria que você, sua experiência como mãe, como educadora e também como diretora pedagógica de uma escola. Sim. O que você tem a contribuir para Olha, a mãe que precisa tanto desses conselhos? eu penso que a primeira coisa é compreender o seguinte: escola é lugar de conflito. Poxa, como assim, né? Escola é lugar de conflito? Sim, porque escola é lugar de aprender, mas é lugar de aprender a conviver, a aprender conteúdos, mas aprender a conviver. Isso E mesmo. quando você vai aprender a conviver, você vai aprender à medida que você tem conflitos. Então, você deixa seu filho na escola com 2 aninhos, com 4 aninhos, ele já começa desde o primeiro dia a ter os conflitos ali que são comuns dessa idade. Quando ele cresce, isso vai aumentar, esse desafio vai aumentar, porque ele já sabe lidar com uma medida de conflito e de convivência e de diferenças e de escolhas, ele vai estar em grupo. Muita coisa que ele não demonstra dentro de casa, ele vai demonstrar ali na vida social. Mas eu queria deixar assim duas dicas principais, né? Como mãe que te entende, né? Entende o seu lado de quem está em casa, de quem vê-lo como filho, mas também de educadora, de quem está de lá, tentando ensiná-los a lidar com isso. A primeira coisa é a seguinte: chega uma idade que aquele problema é dele.
não é mais nosso como mãe. Exatamente. E ao invés de ir até lá resolver com ele ou por ele, nós passamos a ficar mais como coadjuvantes, ouvindo, ensinando e falando, bom, então, entendi tudo que você sentiu, como que você acha que deve ser agora a forma de solucionar isso? Porque às vezes o ímpeto da mãe é o seguinte, eu vou lá na escola agora, eu vou resolver isso, porque eu vou falar com a direção, que eu vou falar com a coordenação. Claro que vai, as instâncias escolares, a gestão escolar, ela está lá para essa parceria com a família, mas tem momentos que é a hora dele enfrentar aquilo. Então, você vai orientar, falar, então amanhã você vai chegar lá, você vai dizer isso e isso para o seu colega, porque não está importando, às vezes são conflitos do dia a dia que não está pedindo uma proteção sua de mãe, está só pedindo que você ajude ele a chegar lá, aprender a responder, o que ele deve responder àquele colega, como que ele deve agir se aquilo acontecer novamente. É assim, à medida que a gente vai deixando eles resolverem, eles vão aprendendo a resolver outros problemas maiores que vão surgir na vida. Exatamente. Eu sei que você como mãe e eu também não queremos que eles se frustrem, mas não tem como impedir isso. Eles vão se frustrar. Não tem como a gente impedir que eles não se sintam mal porque foram criticados. Eles vão ser criticados, eles vão ser muito criticados na vida deles. Eles vão encontrar pessoas que não concordam com eles. Eles vão ter que ser profissionais que sabem chegar ali numa instância corporativa e coloquem a sua posição com sabedoria, com profissionalismo, sem levar aquilo para o pessoal e sem adoecer, talvez, com aquela falta de... com pontos de vista diferentes. E a segunda coisa, com relação ao aspecto escolar, ouça a escola, né? Tenha liberdade como pai e mãe de chegar e apresentar. Entender o que aconteceu, quando você achar que foi algo sério, claro, você merece, tem que ir lá, tem que ouvir, tem que colocar a sua opinião, tem que solicitar o que você gostaria que acontecesse com seu filho, sim, mas ouça também, porque o educador, ele está numa ótica muito diferente da nossa como mãe. É verdade. Eu sempre ouvi as professoras da minha filha, mesmo trabalhando lá dentro, e eu sempre pedi que a equipe me falasse o que eu precisava ouvir como mãe. Eu sempre pedi que eles continuassem registrando na agenda, porque eu sabia que teria o meu momento de mãe lá em casa, Exatamente. eu iria olhar aquilo, assinar e até corrigir ou tratar, providenciar o que precisasse a respeito. Então, às vezes a gente como mãe até considera que meu filho está passando bullying. Olha só, o bullying, por exemplo, que é um assunto hoje em dia tão comum, para configurar bullying, tem que ser algo tão mais profundo, tão mais repetitivo, tão mais profundo. Então, às vezes, conflitos simples do cotidiano não são ainda considerados bullying ou uma perseguição severa. Então, é importante, quando você ouve a equipe falando a respeito disso, quando você ouve o que a escola tem a te dizer, né? Deixa um pouquinho mais ele resolver aquilo. Isso ajuda, você dá um passinho atrás, né, nessa super proteção. Isso aí que você está colocando de ouvir a escola, isso é uma das oportunidades. É uma das oportunidades. Da maternidade, porque a pessoa está ali com outra ótica, vendo ele em outra situação que não você como mãe. Sabe, temos que tomar cuidado com a superproteção. Isso é ser parceiro, né, pastora? Você escolheu uma escola que, eu imagino, seja sua parceira. E você deve confiar. Isso. Você deve dar um voto de confiança, você deve dialogar. E, sobretudo, cuidado muito com a superproteção. Porque quando você suprime a oportunidade do seu filho lidar com alguma frustração pequena, isso aí é progressivo, ele vai criando resiliência. Isso. Hoje nós temos tido, queria até que você comentasse um pouquinho, pastora Dalva, porque eu sei que você semeou muito na infância e os seus filhos enfrentaram situações na adolescência, mas hoje, a geração de adolescentes hoje não estão conseguindo lidar com a frustração. Eu não digo adolescentes na igreja, mas pode acontecer alguns casos também. E se você, mãe, é uma mãe que conhece a palavra de Deus, que tem essas oportunidades de ter conselho com as mulheres que vieram antes de você, oportunidades de trocar ideia com as educadoras da escola do seu filho, que veem ele em uma outra ótica, conta com isso. Porque é muito complicado quando um adolescente que nunca lidou com a frustração vai lidar com ela em um nível que a carga emocional que ele vai ter que se dispor para lidar com isso pode ser muito danoso para a vida dele. Pastora Dalva. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito
continuar um pouco antes de falar da minha experiência, Certo. é que eu também lido com crianças bem pequenas, Sim. né? Com famílias de crianças bem pequenas, de 1 ano a 4 anos. E eu já percebo essa superproteção na infância. Uhum. Então, o que que acontece quando você superprotege o seu filho na infância? É lógico que tem momentos que eu vou precisar proteger, mas tem momentos que eu preciso ter a escola como meu parceiro no sentido de acreditar que eles estão falando algo para me ajudar e que eles não são meu inimigo, nem do meu filho. Eles são meus parceiros, porque às vezes a gente vai conversar com famílias, a impressão que dá é que nós somos inimigos da criança, né? Não somos, nós somos parceiros e nós queremos que aquela criança dê certo e que ela saia bem. Só que em momentos de superproteção, você rouba da criança a oportunidade de lidar com uma pequena frustração que Isso. vai levá-la a lidar com uma frustração maior e que vai levá-la à maturidade. Se o seu filho não lida, ele não amadurece. Esse é o grande erro das famílias, Uhum. porque ele acha que aquela superproteção é pontual, não é. O seu filho aprende a lidar com a vida desde os primeiros anos de vida. É. Desde os primeiros momentos que ela está tentando ficar em pé e não consegue, cai e machuca. Mas aí você não quer que ela caia e você começa a proteger, e você não deixa ela andar, e você não deixa ela subir nas coisas. O que que vai acontecer? Ela vai andar tardiamente. Então, tudo precisa ser com equilíbrio, como nós falamos desde o início. E eu tive que lidar com isso, criei 3 homens e 2 eram meus, né? E um filho eu criei do meu marido, que quando eu casei ele já tinha esse filho. E foi muito desafiador, porque homem, ele é desafiador, né? Para mãe principalmente, porque eles são muito fortes. Mas uma coisa que eu sempre ensinei meus filhos, você precisa lidar com o problema. Uhum. E eu me lembro de uma situação em especial que o Guilherme teve um problema com a autoridade dele. E ele veio me falar do problema e ele recorreu a mim tentando que eu fizesse algo. Ah, tá. E eu falei para ele, eu falei, esse é um problema que você tem que resolver. Ele falou, mas como que eu vou resolver isso? Eu falei, você vai procurar ele, você vai falar isso, você vai falar aquilo, você vai falar como você se sentiu, que você não gostou da forma que ele falou, você não gostou do que ele falou, e você vai se posicionar. Aí ele falou, eu não tenho coragem. Eu falei, tenho. Você tem coragem sim. Eu falei, você é homem e você tem coragem. Eu falei, e amanhã você me conta como que foi a conversa. E aí no outro dia eu perguntei como foi a conversa. E ele ficou surpreendido com a conversa, com o que ele falou, que ele conseguiu falar, e com a reação do outro. E o que aconteceu? Nunca mais eu fui intermediária. Porque ele aprendeu que ele conseguia. E isso foi muito bom para ele, porque ele aprendeu a resolver problemas. Então, a fase da infância, você está preparando seu filho para um momento que ele né? vai enfrentar os conflitos e vai resolvê-los. E criar filhos homens é bem diferente de criar filhas mulheres. Até porque nós que acreditamos nos papéis, né? Sim. Nós temos aí os nossos cursos também de vida conjugal aqui na Videira. Criar homem, você cria uma pessoa para ter uma estrutura, uma resiliência superior. Ele vai assumir a casa dele, ele vai assumir a família, ele vai ter que pagar as contas, ele vai ter que sair, enfrentar a vida, enfrentar o mundo. Então olha, mulheres, a nossa responsabilidade é muito grande, mas não esqueça, nós temos oportunidades, porque nós vamos criar os homens, nós vamos ensiná-los a se portar conforme espera-se que um homem se porte. Sim. Né? E agora eu queria ainda falar sobre conflitos na área escolar, Lília, porque né, os nossos filhos, eles saem ali do ensino fundamental e vão para o ensino médio. Sim. E depois do ensino médio, eles vão para a faculdade. Sim. Nós, como cristãos, sabemos que são fases muito diferentes daquele cuidado do dia a dia, de pôr para escovar o dente, pôr para fazer a tarefa, pôr para vestir o uniforme, chegar na hora certa, estudar para a prova. As questões mudam, as influências agora são diferentes. Queria que você comentasse um pouquinho, né? Quando você foi enviar ali a sua primeira filha para o ensino médio, como é que foi isso? Primeiro que eu tenho a graça e a bênção de dizer que antes das minhas filhas irem para o ensino médio,
elas tiveram a oportunidade de estudar numa escola genuinamente cristã a vida toda. E isso é fundamental para que eles estejam prontos para tomar voo, para lidar lá na frente com os manjares que eles vão se deparar logo ali, né? Então, escolher uma escola para o seu filho que tenha a mesma visão que a sua, como família, que seja genuinamente cristã, é muito importante. Mas como eu lidei com isso ou com elas, quando elas já estavam no ensino médio e agora até na faculdade, né? Eu acho que uma das coisas importantes foi ouvir. Ouvir primeiro. Às vezes o pai, a mãe, até a família cristã, ela pode ter um ímpeto de se assustar com o que eles estão trazendo, né? Então você como pai, às vezes tem pai ouvindo a gente também. A mocinha sua chega e fala, pai, hoje um menino, quando ela nem termina a frase. É verdade, Você já fala, como assim? E menino? Fez o quê? Leva um susto. Então, assim, a gente leva um susto, mas vamos respirar e escutar primeiro. Deixa eles acessarem, deixa eles contarem. Nós não Abre podemos... esse canal, né, Lu? Abre esse canal na conversar. adolescência, porque eles precisam continuar tendo essa via conosco. Sim. Porque nós agora vamos influenciá-los numa medida de direcionamento mais para influência, não tanto mais com determinações. Isso. Vai continuar tendo limites, regras, respeito, não é isso. E também não estou dizendo que agora nós vamos ser amigos. A gente continua sendo pai e mãe, mas eu acho que deixar a via aberta, ouvir atentamente, ajuda muito. À medida que a gente vai ouvindo atentamente, compreendendo o que ele está colocando, como que ele está lidando com aquilo, de quem ele está cercado, que tipo de desafio ele está lidando, está conseguindo ou não está. Aí a gente vai achando os momentos de fazer as intervenções, de influenciar. Como a gente considera, depois que ele confiou em contar tudo, como a gente considera que ele pode resolver aquilo. Mas para fechar tudo isso, nós não podemos esquecer o seguinte. Pode ser adolescência, ele pode estar na faculdade, ele pode estar lidando com diversos tipos de oportunidades, de amizades. E a gente não lida mais com tanta proteção e não vai lá resolver por ele tanta coisa de perto. Mas tem uma atitude que a gente não pode perder nunca. Orar por eles e continuar sendo autoridade. Quando a gente percebe que ele traz algo que incomoda o nosso espírito, eu acho que a gente tem que ter uma atitude inconformada e indignada. Mesmo que depois, possivelmente é depois, não vai ser diante dele. Sim. É de orar por ele depois e declarar. Falei, eu declaro que isso que meu filho está passando, o Espírito Santo vai ajudá-lo a lidar, ele vai fazer escolhas certas. Eu declaro, inclusive, que essas amizades, essa e essa, que me incomodou espiritualmente, eu quero que o Senhor leve, Senhor, para longe, ou o Senhor converta o coração, guarda a mente, guarda o físico da minha filha, guarda nas tentações, guarda nos sonhos e nos desejos. E olha, funciona. Funciona. E ele vai ser um jovem, você tem que crer nisso, ele vai ser um jovem conhecido como alguém que não pratica muitas coisas do que os outros fazem, mas nem por isso ele é limitado, pelo contrário, ele é livre. Vai ter tido, como agora eu não quero nem falar só das minhas, eu vou falar dos nossos alunos, que estão indo em grande massa para outras escolas de ensino médio, cristãs ou não, e estão dando um testemunho de meninos que são alegres, posicionados, livres, têm uma base boa, uma competência acadêmica, sabem conviver com todos, mas não são influenciados por todos, né? Não são, talvez, aquele cristão, aquele crente, vamos dizer assim, chato, ou que não sabe conviver, ou que critica o outro o tempo todo. Pelo contrário. Alguns têm virado referência. Referência em tudo. Em tudo. Em tudo. Inclusive como amigos. Para ser sal, para ser luz. Então, eu acho que perceber a ação natural e espiritual em cada momento é fundamental. Pastora Dalva, a Lília mencionou essa questão de orar com os filhos, né? Nós sabemos o quanto que é importante a intercessão. Porque quando a Lília falou que o filho traz alguma coisa nova para você ouvir, e se você percebe que aquela influência é muito negativa, ou que aquela experiência pode descambar para alguma coisa ruim, é preciso muito controle emocional, né? Porque, assim, muitas mães, elas ficam indignadas e derrama ali a sua indignação para o seu filho. E fala, você afasta ele. Então, assim, trazer essa indignação para levar para o mundo espiritual, né? Isso é possível, É um exercício, né, né? pastora Dalva?
Eu penso que tem um livro que fala Mães de joelhos, filhos de pé. Uhum. Se uma mãe ela aprende o caminho da intercessão, ela vai ver na realidade a mudança. Uhum. Porque não tem como nós livrarmos os nossos filhos de viver a experiência. Eles vão para o ensino médio, como o Guilherme chegou um dia lá em casa, escandalizado, e o Felipe falando, o que é isso? O professor xinga. Né? O professor da aula, ele fala nunca tinha besteira. visto isso. E isso é real. No ensino médio, é real na faculdade. É real a mente mundana, mente Humanismo, esquerdista, né? humanista. E eles vão ter que enfrentar. Isso é uma realidade. Agora, primeiro eu faço a base, que é a infância. Uhum. Se eu tenho a clareza da minha maternidade, eu vou investir na infância do meu filho, para formar a base. Se eu tenho clareza que essa base ela está sendo formada, eu agora vou ser uma mãe que vou aprender a andar e perceber o meu filho. O que ele está falando? Com quem ele está andando? O que eu preciso orar agora? Nesse momento, eu preciso orar sobre isso, como a Lília falou, sobre os amigos, com quem está andando, né? A respeito da profissão, a respeito da futura namorada, a respeito da vida profissional. Eu preciso orar sobre tudo. Sobre tudo. Eu não posso orar só um tempo. Mãe, ela ora o resto da vida, né? Eu entrei na fase vó de ser. E eu tô percebendo, assim, que a lista só aumenta. A lista da oração. Da oração, né? Do investimento, daquilo que rouba, de fato, seu coração, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Certo. Né? Que você quer aquilo, quer fazer parte. Então, você que é mãe, o caminho melhor para que o seu filho viva uma adolescência saudável na igreja, ele precisa se envolver com o Senhor desde pequeno. Ele precisa conhecer a Deus desde pequeno. E ele precisa ter amigos que conheçam a Deus. Amigos que falam de Deus. Amigos que não estão pretendendo fazer de conta que é crente. Mas amigos que são crentes, de verdade. Né? Você precisa orar para isso. Senhor, coloca as pessoas certas. Eu me lembro de orar pelo Felipe especificamente sobre isso. Ele estava na faculdade. Eu falei, Senhor, coloca a pessoa certa, tira de perto dele todos aqueles amigos que são mundanos, que estão querendo levar ele para boate, que estão querendo que ele namore, coloca a pessoa certa. Deus colocou um rapaz na vida dele, que foi um divisor de águas, tá vendo? No tempo de faculdade. Então, você que é mãe, acredite, como a Lília disse, oração funciona. Funciona mesmo. Mas você, mãe, você precisa levantar a mão e determinar no mundo espiritual. Você tem autoridade para isso. Impressionante que essa questão de você orar e de você crer, por exemplo, as mães têm que ter uma disposição. Nós falamos de cansaço aqui no primeiro bloco, muito daquela fase inicial, mas nós temos que ter disposição. A Lília mesmo, eu sei que ela está numa outra fase que eu já passei, que também exige muito do físico. Você tem que investir para levar para a célula, porque são essas companhias. Você tem que investir levando e buscando nas comemorações, nas celebrações, nas festas. Tudo que envolve a vida da igreja. Tudo que envolve. Há uma disposição que você tem que ter. Eu lembro que eu vou na fisioterapia, ela fala, nossa, agora eu estou fazendo cursão de novo, porque a minha filha está fazendo o cursão. Ótimo! Filha é peixe grande. Para você pescar, você tem que usar a vara certa, você tem que usar a isca certa, né? E você tem que dar linha quando dá linha. Mas em vez de puxar para controlar, você vai junto. Mas também você tem que saber a hora de afastar. É muita sabedoria, né? Afastar de longe. Eu me lembro que o Guilherme sempre teve a veia louvor, né? Então a vida inteira... Ele é um adorador. A vida inteira ele teve banda e teve amigos que tocavam. Então o que eu fazia? Eu trazia para minha casa, eu levava para o estúdio. O meu carro era cheio de bateria, de guitarra, de meninos que tocavam, que cantavam. Eu levava, eu buscava. E eu tinha prazer nisso. Eu acho que uma dos segredos, pastora Valéria, é ter prazer. Prazer de estar junto. Em cada fase, né? Em cada fase. Prazer de brincar no chão de boneca. Prazer de levar seu filho para a célula. Prazer de ir para uma incursão. Prazer de carregar a banda dentro do seu carro. A bateria está te apertando aqui atrás. Mas você tem prazer de fazer isso. Porque você sabe que é um investimento que vai dar fruto. É engraçado, pastora Dal, que nós duas estamos já, né, sendo mãe de mães, né? E mãe de pais. Então, assim...
É muito bom quando você já é avó, que você vê, meu Deus, que vontade de voltar ao tempo e desfrutar e brincar com essas coisinhas. Gente, eu tô brincando de boneca. Ser mais leve, Ser mais Ser leve. mais curtir as leve, pequenas coisas. curtir as pequenas coisas, mas é possível você curtir isso ainda como mãe. É. Ouça aqui as avós e deixa eu te falar, desfruta. É. Se você é mãe de menino homem, desfruta de comprar chuteira, a bola que ele Joga. gosta, entendeu? Dias para trás eu vi um vídeo dos meus 2 filhos jogando bola com a minha netinha de 2 aninhos, numa sala de uma casa que eu morava, e chutando para lá e para cá, e ela ali naquele meio. Eu falei, gente, que coisa gostosa! Curte isso agora, enquanto eles são pequenos, né? E nós estamos caminhando aqui agora para encerrar esse programa, é gostoso. Foi tão rápido, né? Foi. Tem Sim, tanta pra coisa nós para foi. falar da maternidade, conflitos e oportunidades, mas eu vou dar oportunidade para cada uma aqui encerrar e já agradecendo. Foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom vocês partilharem, dividirem tudo isso com essas mães. Lília. Acho que eu quero deixar uma dica que eu tenho procurado praticar. A senhora falou um pouco disso agora, pastora. É a seguinte: não fique pensando que a próxima fase vai ser melhor. Desfrute essa agora. Isso. Sim. Porque depois que passar todas as fases, você vai descobrir que a melhor era aquela lá do início. É verdade. Então, tem percalços, tem conflitos internos, tem conflitos externos, mas em todas as fases tem algo que você quer usufruir, que você vai ter saudade depois. É. E você tem que usufruir, que depois não vai existir. Então, talvez a gente pense, nossa, vai ser perfeito a minha casa, ou a minha família, ou os meus filhos, quando o quê? Né? Às vezes são bens materiais, são viagens, são sonhos, são outras realizações. Ai, não vejo a hora desse menino crescer e andar. Quando ele começa a andar, é um outro tipo de cansaço. Ai, não vejo a hora de eu dormir à noite, né? Depois você dorme à noite, mas você sente falta deles. Então, acho que curtir os pequenos momentos, achar graça de algumas coisas, né? Tem coisa que é sério, tem princípio que é absoluto, mas tem coisa no dia a dia que é mais fácil rir. Fica mais leve. É verdade. Dentro do carro, voltando para verdade. casa, tá tudo tão tenso, vamos rir um pouquinho, fica mais leve, põe um louvor, faz a presença de Deus, deixa aquilo para amanhã, talvez, né? Vai ver um filme, comer uma pipoca. Isso não depende de realidade financeira, né? É verdade. Eu já passei momentos com as minhas filhas em que a realidade financeira daquele momento não era favorável, mas foram momentos tão inesquecíveis e foram tão gostosos lembro. e foram tão alegres, né? E que assim, passou aquela idade, a idade de viver aquilo. E eu que é achei que você foi importante modelo isso. demais naquela época. Eu via você desfrutando com as meninas, fazendo piquenique, andando. Eu acho que as suas filhas não perceberam hora nenhuma que tinha luta financeira. Ou eu estou enganada? Chega uma hora que a gente começa a compartilhar, porque é importante que elas também dê valor às Elas coisas, saibam, né? saibam Mas é e tudo possível mais. desfrutarem todas as Agora, coisas. claro, estimulando a promessa, né, pastor? Eu vou Amém. fechar com isso. Acho que Amém. a gente muitas vezes foca a dificuldade, É. problema daquele momento, É. o que é injusto, o que ainda não chegou. Mas e a promessa? Olha, independente de tudo, no momento realmente está assim, está difícil, está conflituoso, não sabemos nem como nem quando, mas existe uma promessa. Amém. Isso é o que importa. Aleluia. Pastora Dalva. Quero encerrar dizendo para você que é mãe, que tem muito mais desfrute e promessa do que conflito. Amém. Com certeza. Tem muito mais para você desfrutar do que você viver uma vida angustiada e cheia de conflito com a sua família. E tudo aquilo que você for fazer, dependa do Senhor e creia que o seu filho está na mão de Deus. Antes de ser seu, o seu filho é do Senhor. E Ele é o maior interessado em que dê certo, em que todas as coisas vão cooperar para o bem dele. Então, seja uma mãe que desfruta de tudo, como a Lília diz, mas também seja uma mãe que vive em paz, porque Deus te deu uma vida, Deus te deu uma pessoa para você gerar nela, não apenas o seu caráter, mas para você gerar nela o caráter de Cristo. Isso é um privilégio que Deus te deu. Olha, a maternidade, ela é uma grande oportunidade que Deus nos dá para moldar o nosso próprio caráter, Também. né? Você está ali acompanhando o desenvolvimento normal e natural de uma criança em todas as áreas, mas Deus usa tudo isso para moldar
você É. e eu. E isso é uma missão e é uma grande oportunidade que Deus nos dá. E apesar dos conflitos que envolvem a nossa maternidade, eu vejo mais oportunidades do que conflitos. Sim. E antes de eu terminar em oração, eu queria deixar um versículo para você. No mundo nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo. Amém. Ele venceu o mundo e nós estamos nele, né? Então eu quero aqui finalizar esse programa fazendo uma breve oração. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da maternidade. Amém. Senhor, ensina-nos mesmo a contar os nossos dias, a cada dia como mães, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Amém. Nos dá clareza dessa missão. Amém. Nos dá graça e coloca pessoas ao nosso lado. Pai, coloca pessoas ao lado dos nossos filhos, Amém. que Amém. venha agregar, que venha somar. E Amém. nos dê, Pai, muita provisão do alto, Amém. provisão emocional, provisão espiritual, provisão financeira, para que nós possamos exercer a maternidade Amém. da maneira que deve. Amém. Por tudo isso, Nome nós te de Jesus. agradecemos no nome de Jesus. Amém. E eu finalizo abençoando Amém. cada mãe, Amém. cada avó que esteve conosco. Em nome de Jesus. Amém.